Tudo bem com você? Que bom que você está com a gente aqui no nosso podcast Pode Crer, aqui pela Rede Super de Televisão. Você é muito bem-vindo e o nosso papo hoje é muito especial. Porque de cada 10 nomes falados nos bastidores da Igreja Batista da Lagoinha hoje, 9 é assim, tem que ver com o pastor Flavinho. Quem conhece a sua história hoje, pastor Flavinho? Fala assim, pastor Flavinho deve ter de 80, 83 anos. E aí quando olha para você, um jovem ainda, um garoto, muita responsabilidade, pastor? Bastante coisa, viu, Fábio? Prazer estar aqui com todos nesse podcast aqui lindo, que tem abençoado tanta gente, eu mesmo acompanho, obrigado mesmo, mas nós estamos trabalhando bastante, de fato, muita responsabilidade, mas a gente faz o que ama, né? Então acaba que você está em tudo, mas Deus está no controle. Com certeza, quem te vê hoje, pastor, né, cuidando de tantas coisas, né, importantes no que diz respeito à vida espiritual das pessoas, dentro da nossa igreja, olha para você e pensa assim, rapaz, ele não pode ter sido preparado nos últimos 5 anos, tem que ser pelo menos nos últimos 20. Quando você olha para trás, lá no início da sua vida, e olha a sua vida hoje, você já sente que desde o início Deus estava te preparando para tanta responsabilidade hoje? Acredito que a minha conversão e o projeto de Deus para a minha vida sempre foi muito intencional, assim, sabe? Eu sempre tive... como é que eu posso dizer? Eu sempre fui muito ousado. Sou de uma família muito simples, então fui o primeiro filho a passar numa universidade. Sou de uma família de 4 irmãos, mas dentro do contexto de tios, de primos. Sim. Né? Eu tinha esse anseio de ingressar na universidade. Quando eu formei, com 17 anos, eu já fui. Então sempre fui alguém de visão. Né, mesmo assim, de conseguir enxergar além das minhas possibilidades, sim, de não olhar simplesmente a minha volta, as condições, tudo, coisas básicas, de tirar um passaporte, de poder fazer uma viagem, de poder se organizar financeiramente, mesmo nas suas condições. Então eu sempre tive isso. Eu acho que Deus, mesmo dentro de uma limitação, mesmo sendo uma limitação, trabalho desde os 12 anos de idade, né, com o meu pai. Meu pai sempre trabalhou com táxi. E quando eu fiz 18, eu não queria ser um office boy para ganhar menos, então eu já me tornei taxista, mas antes meu pai tinha várias peruas na época, então eu já trabalhava com ele. Então eu acho que tudo isso faz parte do processo de Deus. E né? Você já era convertido? Não, sou de uma família que não sou filho de pastor. Sim. Sou a primeira geração de pastor da família, né? Eu me converti no final dos meus 17 anos. É bem parecido com o pastor Márcio, que ele também se converteu aos 17, sim, né? Então, a minha mãe converteu talvez uns 4, 5 anos antes de mim, talvez um pouco mais, 6 anos. E aí minha mãe converteu, a minha irmã converteu. Na época minha irmã tinha uns 11 anos, 10, 11 anos, e minha mãe se tornou líder de um pequeno grupo, a minha irmã, e aquilo, de alguma forma, e os outros, esposo, filhos não cristãos. Aí um irmão meu mais velho, eu sou o terceiro, então tem 2 mais velhos do que eu e tem uma moça mais nova. Então eu sou o mais novo dos homens. Sim. Então meu irmão mais velho converteu, e continuou eu e meu irmão não convertidos, e então eu estudava, saía, ia para alguns lugares mesmo, né, boates, Savassi. Uma vida que não era daquele contexto normal, que sua família já estava vivendo. Por mais que era novo, mas era a época de Axé Brasil, sim, era a época dessas coisas todas. E no final dos meus 17 anos, eu estava no 3º ano do ensino médio, eu comecei a ter uma experiência com Deus mesmo, assim. Né? Olhando para minha irmã, eu via, porque minha irmã era tipo 4 anos mais nova que eu na época que eu me converti, 3 a 4 anos mais nova. Tem épocas do ano que dá 4 de diferença, tem épocas, sim, que dá 3. E então eu via a diferença, porque era o tipo de menina que eu me relacionava. Eu tinha 17, era menina de 14, sim, 15. Então as amigas dela, eu com 16 era aqui, e via na minha irmã uma diferença absurda em relação aos princípios, aos valores, porque de fato ela converteu mesmo, né?
E então Deus começou a trabalhar comigo. Quando foi no final dos meus 17 anos, eu tive uma experiência com Deus, e foi no final do ano, e eu faço aniversário dia 3 de janeiro, e quando, ali no inicinho, quando eu tinha acabado de fazer 18, aí terminou de Deus fazer a obra mesmo. Então eu não tive essa escola cristã na minha infância e adolescência, parte dela olhando minha mãe, mas não cristão. E quando eu fiz 18, aí eu converti. Converti 3 meses depois, eu me batizei e não parei mais. Olha, né? muito rápido. Então isso, hoje eu estou com 35 anos, vai fazer 18 anos de conversão agora. Cara, você é muito novo, cara. Desculpa, mas você é um meninão abençoado. 35. Bênção demais. Pastor, o senhor chegou a ter conflito com a família, porque essa idade de 17 para 18 anos, como você mesmo falou, uma idade de descoberta das coisas, né? De vontade de querer sair, de ser livre, né? Sim, de aproveitar a vida. Sim. E o adolescente também, nessa idade, ele tem uma sensação assim de ser invencível, né? De que com ele nada acontece e tudo mais. Você chegou a ter conflito com a sua mãe, com a sua irmã, com o seu irmão mais velho, por eles estarem seguindo um caminho diferente do seu, na época? Não, quando eles se converteram, eu tinha um pouco antes, né, dos 17, entre talvez 14 aos 17, mas a minha mãe sempre teve muita sabedoria, sabe? Minha mãe nunca foi aquela cristã chata, nunca me proibiu. Se eu conseguir criar os meus filhos, eu e a Isa, da forma que a minha mãe nos criou, eu sou muito feliz. Mesmo ela, quando ela não era cristã. Sim. Ela, por exemplo, ela nunca foi aquela mãe que fala, você tem que fazer para casa. O olhar dela já falava com a gente. Ela não era brava. Então a gente fazia. Então se eu virasse para minha mãe e falei, mãe, amanhã eu não vou na aula. Ela falou, filho, se você está falando que não precisa de ir na aula amanhã, eu confio em você. Então, não cristã, ela já era muito sábia. Mas talvez, pastor, porque o senhor era um menino também diferenciado, que tem menino que não dá para falar isso, não. Você fala, você que sabe, ele fala, então tá bom, não vou não. Hoje mudou muito. Mas era também com os meus irmãos, a forma dela lidar. Então, mesmo ela cristã, fala, mãe, eu às vezes precisava de um dinheiro, alguma coisa, e ela sabia para que era, e ela não me proibia. Ela não deixava de pontuar o que ela esperava, o que ela acreditava. Filho, toma cuidado, eu não posso te proibir de ir, mas eu acredito que Deus tem isso para você, cuidado com isso aqui, não brinca com isso. Se você estiver perto de amizades, talvez, que estão fazendo coisas que, às vezes, não é nem questão de ser errado, é crime, ou é uma droga, é um roubo, é alguma coisa, evita. Não. Então, mas nunca me proibiu, então ela sempre teve muita sabedoria. Então, não teve essas crises com ela por causa da conversão. Pelo contrário, né, quando eu queria provar que eu não precisava ser crente para ter princípios. Para você ter uma ideia, porque católico todo mundo era, não frequentante não e tal. Quando ela converteu, para provar que eu não precisava ser crente, eu corri, fiz primeira comunhão, eu fiz crisma na época. Você quis mostrar, né? Teoricamente, que você estava um dia mas ali era uma coisa muito encapada, muito superficial, né? Até porque era os amigos, acabava que num domingo ou outro ia na igreja católica e tudo, mas nunca teve crise, não, brigando, provando, falando que ela estava errada. Conflitos normais, mas nunca teve, pela sabedoria da minha mãe. E o meu irmão, que como veio de um contexto também não cristão, e a minha irmã, no início na pré-adolescência, ela converteu, 10 anos, 11 anos, ali, então ela também, como era mais nova, ela nunca intrometeu. O meu irmão sempre teve uma linha muito assim, eu vou conquistar ele pelo amor. Sim. Né? Então nunca teve essa crise, eles foram muito sábios. Você assim. teve uma boa escola, Legal, então. Pastor, o senhor contou aí que seu pai foi taxista, foi da praça, né? E que você também chegou a trabalhar como taxista. A gente sabe que é uma coisa bem inusitada, não hoje, porque hoje qualquer taxista, qualquer motorista de aplicativo coloca no GPS e chega no endereço que ele quiser, né? Mas uma época dessa que não tinha GPS, que
você não sabia, de repente, onde que era determinada rua? Você lembra bem disso aí? Como é que funcionava? Lembro, e na época, inclusive, ontem alguém me perguntou sobre isso, porque por que eu trabalhei de taxista? Porque eu precisava pagar a minha faculdade. E eu, na época, pagava R$730 de faculdade. Então, se eu fosse, por exemplo, um office boy, eu não ganhava nem isso, porque isso era o valor do salário mínimo na época, ou menos do que isso, talvez. E no táxi eu conseguia tirar um pouco mais de R$1.000, 1.200, 1.300, mas eu tinha 18 anos. Então, para mim, era bom, num contexto familiar que eu tinha. Então, eu precisava trabalhar. Então, como eu te falei, eu nunca tive medo de nada. E na época não era como hoje, como você disse, que você coloca aqui o aplicativo ou o GPS e te leva para qualquer lugar do mundo. Não. Na época, por exemplo, eu fiz 18, dia 3 de janeiro, quando foi dia 13 de fevereiro eu já tinha tirado carteira. E foi muito rápido, eu sempre soube muito bem o que eu queria. Sim. Então, eu fiz de 18, deu num domingo, na segunda eu já fui na autoescola. Eu estudei para não precisar fazer todas as aulas. Na época não era obrigado a você pôr o dedo lá. Isso, então, não era obrigado a frequentar em todas 2 as aulas. semanas eu já passei na prova de legislação. Eu já dirigia, sabia dirigir, mas ainda assim fiz as aulas. Marquei o exame, passei. Então, para você se inscrever no curso, você precisava ter carteira. E aí eu ingressei no curso de taxista. E na época, o curso você precisava, tinha provas mesmo, de você saber como chegar em alguns lugares de Belo Horizonte. Conhecimentos gerais, assim, de BH. Gerais, e assim, você está no bairro Santa Lúcia e você precisa ir para o Castelo. Qual via você vai pegar? Onde você vai chegar? Então, não era igual hoje. Você não, o cara taxista hoje, ele não precisa saber nada. O próprio aplicativo... Essas informações ele vai ter na tela ali, né? Só que também, quando eu não sabia, mas eu não tinha medo de aprender, então eu aprendi. Então, quando eu não sabia, como uma vez que eu já tinha passado na prova, já estava exercendo, eu virava para o passageiro mesmo, falava, eu não sei, você pode me guiar? Peço a sua compreensão, sou novo, mas tenho força de vontade para aprender. Você pode me ensinar esse caminho? O próprio, às vezes, passageiro ficava, às vezes, feliz, falou, cara, o cara novo, podia estar nas drogas, fazendo qualquer coisa, e está aqui trabalhando e tudo, mas foi muito intencional. Eu trabalhei 4 anos. No ano que eu me formei, eu saí. Olha só. Né? Óbvio que no meu 8º período da faculdade, que foi exatamente os 4 anos, no 8º período Deus me chamou para o ministério pastoral. Porque quando eu entrei na universidade, por cuidar de Deus... Você fez faculdade de quê, pastor? Educação Física. Educação Física. O primeiro curso foi, né, depois foi teologia, mas Educação Física na época. Então, exatamente no final do curso, Deus me chamou para o ministério. Né? Então, eu tive o cuidado de Deus de entrar para a universidade já cristão. Sim. Né? Então, foi tudo assim. Eu queria estudar, entrei na universidade, eu queria pagar a faculdade, não tinha, eu precisava trabalhar. Meus pais nunca tiveram condição de pagar a minha faculdade. Então, quando eu formei, eu larguei e fui viver o ministério. Mas se eu não fosse viver o ministério, eu também não continuaria com o táxi. Não porque eu tinha, mas eu queria alçar outros voos e seguir, né? Sim. E qual foi o momento, pastor, mesmo assim, que você olhou para a sua vida, que você tinha, e olhou para essa caminhada cristã e pensou assim, olha, para mim não tem outro caminho a não ser eu me render a Jesus. Alguém chegou e te confrontou com uma palavra, ou realmente você teve uma decisão sozinho? Como que foi essa conversão? Então, ela foi um processo. O Espírito Santo, assim, às vezes eu chegava em casa, minha irmã estava lá com umas 20 meninas dentro da sala lá de casa, orando em línguas, um mover de Deus, e óbvio, o Espírito Santo não ficava preso naquela sala. Sim. Ele me tomava, às vezes descia uma lágrima, é um processo. O fim desse processo que eu me rendi foi uma vez que eu tinha marcado um encontro com uma moça, mesmo para ter um relacionamento com ela. Sim. E eu estava dentro do carro, eu tinha acabado de pegar ela. Ela entrou dentro do carro. No que ela entrou, eu andei um pouco. Vieram 4 assaltantes e nos roubaram
tinha acontecido nada ainda. Eu nunca tinha encontrado com aquela moça. Olha. Conhecia, Sim. conversava. Roubaram o carro, roubaram tudo ali. Na hora que aconteceu, o Espírito Santo falou meu coração. Na hora. Para você ter uma ideia, ela passou um táxi, eu coloquei ela dentro do táxi, ela foi embora, ela falou, não, eu quero ficar. Eu falei, não, pode ir. Antes de ligar para a polícia, antes de ligar para os meus pais, eu me ajoelhei no meio da rua, porque eu já sabia que não era Deus que tinha mandado os assaltantes, mas Deus é tão poderoso que Ele usa do que o diabo faz para a sua própria glória. Olha. Então ali foi uma rua que cruza ali a Padre Eustáquio, eu me ajoelhei no meio da rua, eu fiz uma oração, falei, Senhor, eu já entendi. Mas eu te peço uma coisa, se você me permitir encontrar esse carro, que é um carro que era da minha mãe, ele era financiado e não tinha seguro. Olha só. E eu falei, se você me permitir encontrar esse carro, nunca mais eu saio da sua presença. Mas eu já entendi que não tem para onde eu correr. Então, ali foi a minha conversão. Ali eu não estava desviado e ali Deus me chamou. Ali foi minha conversão. Antes disso foi processo. Antes disso foi para que naquele momento eu entendesse que era o Senhor. Porque se não fosse esse processo, talvez ali eu continuaria talvez incrédulo. Claro. Mas ali o Espírito Santo falou assim, eu tinha parte de você, agora eu te tenho por completo. Eu já estava em você, mas hoje, a partir de agora, eu governo você. Aí, quando eu levantei, eu peguei o telefone, liguei para o meu pai. Eu sabia que o meu pai ia ficar extremamente nervoso pelo roubo. Meu pai conversou comigo assim, filho, fica calmo, tô indo aí. Foi uma coisa assim. Olha só. Liguei para a polícia, aí meu pai me pegou, fizemos o boletim de ocorrência, tudo. Fui para casa. Naquela noite, eu fiquei a noite inteira orando. Eu entrei para a sala da minha casa, uma sala que até hoje é uma sala na casa dos meus pais, onde sempre aconteceu os pequenos grupos, ela é fechada, então você colocava o louvor, eu fiquei a noite inteira orando, buscando, escutando o louvor. Quando foi por volta de 5 horas da manhã, a polícia ligou, falando que tinha encontrado o carro. E coisa assim, a carteira estava lá, olha só. A bolsa da moça estava lá, estava tudo lá. Os caras não levaram, a única coisa que eles levaram, acho que foi 20, 10 reais que estava na carteira. Encontrou tudo. Ali, nunca mais, Fábio. Ali, assim, isso eu tinha 18 anos, tinha acabado de fazer. Tinha tirado carteira, isso foi mais ou menos em abril, maio, março, início do ano. Ali, nunca mais. Ali, como eu converti, no mesmo dia que achou o carro, eu tinha um rapaz da igreja da minha irmã, dos meus pais da época. Eu fui para a célula dele, ele cuidou de mim. E ali, nunca mais. Com 3 meses eu me batizei, com 3 meses eu abri uma célula. Então, é como se isso fosse em março, abril, me batizei em julho, em setembro eu abri minha célula, líder. Mas com 7 meses de igreja, parecia que eu estava há 5 anos. Porque eu sempre fui muito intenso em tudo. Sim. Para você ter uma ideia, eu abri o meu GC, que a gente chama aqui em Lagoinha, dia 4 de setembro. Quando foi na virada do ano, ele já tinha multiplicado 6 vezes. Olha só. Não é porque é porque eu sabia que não tinha outro caminho. Eu queria pregar para Jesus para todo mundo. Isso, gente da faculdade, isso eu já tinha ingressado na faculdade. Sim. Foi tudo muito, muito intenso. Com 1 ano de igreja, eu fui para a liderança do pastor. Foi, ponto. Então, as coisas comigo funcionam com muita intensidade. Sim. Sabe? Você contou aí, né, que no momento da sua conversão mesmo, que teve um processo, aí você converteu, você fez como se fosse um voto com Deus, assim, que você não queria mais sair da presença dele, você mergulhou mesmo, foi chamado para o ministério, entendeu o chamado e está na presença do Senhor até hoje. Mas eu quero te fazer uma pergunta antes da gente ir para o comercial, que é o seguinte: dentro desse processo todo até hoje, em algum momento você não saiu da presença de Deus, mas você olhou diante das pressões, diante das decepções humanas e falou assim, olha,
Ministério, para mim, não dá. É muito pesado, não é o que eu acho que eu vou conseguir fazer o resto da vida. É difícil lidar com o ser humano. Vou continuar cristão, mas não vou seguir servindo ao Senhor nessa parte. Não, nunca teve esse momento. Na verdade, eu não queria ser pastor. Eu me converti, fui muito intenso, trabalhava muito na obra, mas não queria ser pastor. Fazia faculdade, queria ser um empresário. Ok. No 8º período, quando Deus me chamou ao ministério, eu já tinha 4 anos de convertido. Eu cuidava talvez de uns 400 jovens. Não queria ser pastor. Nunca quis. Antes dessa experiência. Então, eu não precisava de um chamado de pastor para ser intenso. Então, como talvez eu vim de um contexto e para mim sempre foi muito natural você mergulhar, você ser intenso em algo. Então, se teve uma coisa que eu sempre fiz da minha conversão, foi guardar meu coração. Sim. Então, eu não fui para o chamado pastoral por motivação errada. Eu quero ser pastor, eu quero ser um pregador, eu quero viajar. Não. Eu tive uma experiência com Deus aos 21 anos, eu estava quase fazendo 22, estava no 8º período da faculdade, não queria ser pastor, eu cuidava de 53 células, olha isso. Ponto. Não era pastor, trabalhava no táxi, fazia estágio, trabalhava de 5 da manhã a 1 da tarde, mudei meu horário no táxi, fazia estágio de 2 às 6, ia para a faculdade, estudava de 7 às 10h30, trabalhava sábado e domingo até meio-dia e cuidava tranquilamente das coisas do Senhor. Tranquilamente, solteiro, mergulhado na obra do Senhor. Quando eu tive a experiência com Deus, que Deus me chamou ao ministério, na sala da minha casa, 3 horas da manhã, uma dor aqui, como se fosse dores de parto. Eu falei, o que é isso? Ele falou, são dores de parto. Eu falei, o que o senhor quer dizer isso, Senhor? Ele falou assim, hoje eu estou te chamando para gerar filhos. Eu falei, o que é isso? Aí ele falou assim, eu quero você como um pastor, larga tudo. E eu falei, mas eu nunca pedi para fazer oferta na igreja. Ele falou assim, mas quem que vai comunicar isso com o meu pastor? Eu não vou. Ele falou assim, deixa que com o seu pastor eu falo. Pronto. O pastor me chamou, falou assim, Deus falou comigo que você precisa largar tudo. Eu vi Deus, larguei tudo e fui. Com a mesma intensidade eu fui na obra, coração guardado. Nunca tive essa pretensão, eu tenho que ser maior, eu tenho que estar aqui, eu tenho que fazer isso, nunca. Isso me ajudou demais, guardar o coração. Segunda coisa, eu sempre entendi que eu era um pastor. Eu não era um pregador. Pastor Márcio costuma falar assim, tem gente que é só pastor, tem gente que é pregador e pastor. Eu fui descobrir que eu também era um pregador depois, mas se eu não pregar, para mim é muito mais cômodo, eu sou muito mais pastor. E biblicamente, pelo fato que eu sempre gostei de estudar, eu percebi que o coração de um pastor, ele não pode dar lugar à vaidade. Então, meu coração sempre foi muito blindado com a motivação certa. Então, por exemplo, caminhar com o pastor Márcio hoje e ver que o coração do pastor Márcio é um coração de um pastor bíblico, quando a Bíblia cita sobre alguém que anseia o episcopado, o ministério, e vai dizer ali sobre o coração do pastor, eu sempre quis guardar meu coração naquilo. Então, você me perguntar, diante das pressões, já teve inúmeras desafios em atendimentos, todos os possíveis. Decepções? Decepções, muitas decepções, porque hoje são 14 anos de ministério, que eu trabalho na igreja, que eu vivo. Então, muita coisa. Eu estou com 35 anos hoje, mas a minha cabeça é cabeça de 50 anos. Seja de responsabilidade, tudo. Então, eu sempre guardei muito meu coração. Então, eu vi de tudo. Pressões, decepções, momentos assim que você fala assim, meu Deus, muitos. Já pensou em algum momento dizer, cara, eu não quero isso para mim? Nunca, nunca. Por 2 motivos. Primeiro, porque eu simplifico tudo. Você pode chegar agora com uma bomba e colocar na mesa. Deus deu uma graça, a Isa, minha esposa, ela fala assim, não tem explicação, você desamarra um nó, uma palavra. Então, eu simplifico as coisas. Você falar assim comigo,
Flavinha, a gente precisa servir uma pessoa que está lá no interior da Bahia agora e a gente precisa ir lá. Eu falei, calma, Fábio, vamos pensar aqui. Eu conheço um amigo, talvez, que tem um avião que vai nos levar, ou deixa eu entrar, eu vou simplificar, eu simplifico tudo. Então, mesmo diante de tudo, eu consigo simplificar. Segunda coisa, além dessa simplificação, é um amor absurdo. A Isa faz uma pergunta e é no sentido literal. Flavinho, amanhã, se você acordar de manhã, você tiver a opção de ir para a igreja ou entrar num parque da Disney, qual que você prefere? Eu prefiro ir para a igreja. Gosto de ir na Disney? Gosto, já fui, mas não me chama tanta atenção. Não estou falando de tempo com família. Você fala assim, você gosta de ter tempo com a sua família? Gosto, lógico. Mas ter tempo com a minha família, sentado no tapete da minha casa ou na Disney, é tempo em família. Claro. Mas em relação ao lugar, eu prefiro, porque não há nada que me dá mais prazer do que a obra do Senhor. Nada. Amo acordar, tomar banho, orar, ir para a igreja. Mas na igreja você vai trabalhar coisas de administração, gestão, tudo. Tudo. Então eu simplifico e eu tenho esse prazer na obra. Então isso me faz, mesmo diante de decepções e pressões, nunca passou na minha cabeça e falou assim, cara, eu vou ser um empresário, eu vou trabalhar. Ofertas eu já tive para ir para fora, para trabalhar com empresa, para assumir empresa de alguém, todo tipo de oferta. Nunca. Você falar assim, abre mão disso, concilia a bivocação. Não. Respeito. Acho que Deus trabalha com cada um de um jeito, mas comigo é assim. Então, você está contando isso aí, eu estou pensando em dois assuntos. O primeiro aqui, que eu quero muito que a gente fala, é que você chegou na Lagoinha solteiro. Cheguei solteiro. Né? Um rapaz solteiro. E você casou com a Isa Coimbra, né? Porque ele está falando da Isa aí, para quem não sabe, a esposa dele são 3 filhos já, né? 3 filhos. Então, e quando você chegou na Lagoinha, você solteiro, ela solteira também, obviamente... E ela sempre foi uma menina, assim, de uma família muito querida da igreja, né? A mãe dela sempre ativa, dançou, né? Muito ativa ali, as irmãs e ela também. Então, obviamente, que ela também era muito conhecida, né? E, com certeza, muitos rapazes achavam lindo aquele trabalho dela ali, de dançar e tudo mais. Então, ela era uma pessoa que era bem conhecida na igreja nesse sentido. Quando você chegou na Lagoinha, você viu ela dançando, já falou assim, vou casar aqui. Não foi de primeira assim não, sabe? Eu cheguei, quando eu cheguei na Lagoinha, eu namorava uma moça. E a Isa também namorava um rapaz. Cheguei na Lagoinha em maio de 2012. Ponto. Cheguei, não conhecia a Isa. E eu muito ativo no ministério. Passou um pouco, eu era liderado quando eu cheguei pelo pastor Léo Capuchin, que era o pastor dos jovens, que assumiu a juventude após o Felipe. Meu colega de ministério. Léo Capuchin. E então, por minha intensidade, o namoro não foi para frente. Sim. A família dela tinha sítio, tinha várias coisas, programações final de semana, não dava. Sempre dava um atrito, vamos pro meu pai, não dava. Pessoa bacana, cristã, joia, tudo para dar certo, mas não deu, divergência de propósito, ministério, ponto. Terminei. Não estava com a Isa. Sabia quem era já, porque a Isa trabalhava na igreja nessa época. Foi na época que a Fábrica de Artes tinha acabado de inaugurar. Ana Paula Valadão chamou a Isa para trabalhar, para coordenar a parte da dança na época. Enfim. Então, eu mergulhei ainda mais, aí solteiro, na igreja. E na igreja tinha os almoços, onde todos os pastores almoçavam juntos, na pizzaria da igreja, tinha almoço. E um desses almoços, junto com o pessoal da juventude, a Isa sentou na mesa, eu conheci, começamos a conversar. Nesse interim, a Isa também terminou o namoro. No primeiro semestre, quando eu tinha chegado, ponto. Não nos conversamos, nada. Passou um pouco, começamos a conversar. Só que na época, a mãe da Isa estava fazendo doutorado fora. Estava na França, fazendo um doutorado. Então, o pai da Isa ficava nessa ida e volta, as irmãs já casadas. Então,
como ela de uma família muito, muito nobre na igreja, no contexto, não deu namoro. Sim. Conversamos e tudo ficou, né? E a gente começou a namorar no ano seguinte. E assim como foi no ministério, com a Isa também foi muito rápido. Entre o início de namoro e o casamento foram 1 ano e 2 meses. Olha Entre só. namoro, noivado e casamento. Comecei a namorar 5 de janeiro do outro ano e casamos dia 7 de março do outro ano. Então deu 1 ano, 2 meses e 2 dias namoro, noivado e casamento. Ponto. Então foi muito bom porque a Isa, muito conhecida na igreja, de fato, muito íntegra. Então a Isa, né, os rapazes solteiros queriam, né, ter um relacionamento, mas a Isa sempre foi muito discreta e tudo. E o primeiro contato foi um momento que eu cheguei na igreja, acabou o culto, eu nem sabia que ela estava no culto, ou se ela, não lembro, só que acabou o culto no templo principal da Lagoinha mesmo. Eu vi um irmão zelador pegando a vassoura, eu peguei uma vassoura, falei, tem mais uma? Tinha uma, eu peguei. Comecei a varrer a igreja. Ali a Isa olhou e falou assim, ela viu algo, Sim. Ponto. Que eu já tinha visto ela, sim, me chamou atenção, chamou. Sim. Mas eu estava muito focado. Mas você também. não definiu assim, falar, essa menina, vou namorar, Aí foi vou conhecer, casar. aí na época a gente ingressou num seminário juntos, que o pastor Gustavo Bessa na época fez. Ela foi da minha sala, aí a gente aproximou, namorou, tudo certo, né? Só que passou um período, a Isa foi para uma viagem missionária, ficou em 11 países do leste europeu em missões, pela igreja, por uma organização de levar o evangelho a muçulmanos, ponto. Quando ela voltou, a gente conversou, o tempo que ela estava lá, estava junto, mas, né, no processo de se conhecer. Casei, enfim, aí foi rápido também. E aí um fruto maravilhoso desse relacionamento, 3 lindos filhos. 3. Que bênção, cara. A Sua história é muito bonita nesse sentido também. Né? Ela é de uma família muito querida. Muito, mãe dela muito. é uma referência em dança aí pelo mundo, né, cara? Percussora, as irmãs também, né? todo mundo. Família maravilhosa, uma bênção. E outro assunto interessante que você falou dentro disso, que eu quero que você fale um pouquinho com a gente, é porque muitas pessoas nos assistem. Você falou do nosso amigo pastor Léo Capuchin, né? Léo estudou comigo no Carisma, uma pessoa que tem um chamado muito forte também no que diz respeito a servir a Deus. Mas a gente sabe que existe um conflito entre os jovens, e eu sei que você é uma referência para muitos jovens hoje. Existe um conflito muito grande nessa questão de servir ao Senhor. Né? Tem pessoas que realmente elas só conseguem entender que elas vão servir a Deus ou estão servindo a Deus se elas tiverem um cargo numa igreja, chamado, ou que seja contratado, oficializado e tiver ali uma posição que for dada para ela, nesse momento ela está servindo ao Senhor. Né? Que se ela não estiver nesse processo, ela não está servindo realmente a Deus. Ele sempre tem essa dúvida e sente isso no coração, e eu sei que esse é motivo de muitas perguntas. Para esse jovem que tem essa dúvida, está nos assistindo, o senhor acha que a única maneira de servir a Deus é exatamente se estiver em tempo integral dentro de uma igreja, com um cargo dentro de uma igreja? Não, pelo contrário. Se eu pudesse hoje, eu serviria do jeito que eu sirvo sem trabalhar na igreja, sem ser remunerado pela igreja. Porque o coração, pastor Márcio nos ensina, é uma verdade. O ser voluntário não é sobre trabalhar ou não, é sobre ter um coração voluntário. E o melhor é você, no meu caso, ser um colaborador com um coração voluntário. Então, se eu pudesse, eu já tentei algumas vezes, falei, vou abrir uma empresa, fazer e tudo, mas Deus não deixa. Comigo, Deus não deixa. É a minha experiência. Não teria dificuldade nenhuma de hoje sair da igreja, arrumar um trabalho. Eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. Então, eu acredito, até porque eu acredito que o cristão tem que estar em todas as esferas, ponto. Então, se eu estou na arte, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que estar na minha área de trabalho, eu vou ser o melhor, vou levar a palavra, ponto. Né? E acredito que você, tendo uma boa administração do seu tempo, você consegue fazer, tudo tem uma linha possível
de você fazer bem. O problema é que as pessoas gostam, quando se fala de prioridade, elas querem ter uma prioridade. Por exemplo, você é casado com a Simone. A Simone é sua prioridade? É. Sim. Sim. Mas você é o apresentador desse podcast. Ele também é sua prioridade? Também. Sim, é. Seus filhos? Também. Seus negócios? Também. Então não quer dizer que você tem que ter uma prioridade. Você pode ter várias. O que você precisa é se organizar para que dentro das suas prioridades tudo seja feito bem. Você está com a esposa, você tem meia hora com ela, você vai usar bem a meia hora. Você vai usufruir daquela meia hora. Você tem um tempo que você vai fazer. Você está aqui no podcast, você vai dar seu melhor. Você está pregando na quarta-feira na igreja, você vai ser o melhor. Você vai preparar. São prioridades diferentes, mas que todas você zela e faz bem o que Deus confiou a você. Então, é possível. Eu não acredito que todo mundo foi chamado para ser integral. Na verdade, eu acredito que poucas pessoas foram, em relação ao número de pessoas que não foram. Sim. Acredito que se as pessoas administrar melhor o tempo e as motivações do coração, isso é totalmente possível. Até porque, Fábio, pessoas que Deus chamou para esse tempo integral, Deus não trabalha com essa vocação como se fosse um emprego. Algo vai ter que renunciar. Não é assim, se eu for, eu preciso ter o salário X, o cargo X, senão não vou. Deus não trabalha assim. Deus sempre, com aqueles que Ele chama, Ele vai pedir alguma coisa. Sim. Então não adianta você ganhar 5 mil no mercado de trabalho e você falar, a igreja vai me pagar isso. Não. Ainda que ela possa, ainda que seja um salário justo, alguma coisa Deus vai te pedir de renúncia. Não vai ser. Não existe condicionamento. Não existe. Deus não assim. Se for assim, o pastor que te convida, ele vai sentir, não vai te chamar. Sim. Deus não vai deixar. Porque alguma coisa Deus vai te pedir, até para testar seu coração. Sim. Então, acredito que se os jovens se posicionar em ter como prioridade a obra de Deus, como tem as suas coisas, independente de receber, porque não é sobre receber, eu acredito que a sociedade estaria diferente. Sim. Acredito que eles teriam mais clareza de propósito, acredito que a vida teria mais prazer, acredito que eles experimentariam muito mais das bênçãos de Deus, da presença de Deus, né? Então o problema é a motivação de coração. Porque se não for para mim, se não for sobre mim, eu não quero, mas nunca foi. A gente já abriu mão dos nossos direitos na cruz há muito tempo. Então, você está aqui hoje. Se amanhã você não estiver aqui, está tudo bem. Se Deus morreu Moisés, Deus levanta Josué. Não tem história para isso. Porque na obra de Deus ninguém é insubstituível. Eu estou aqui hoje. Quem que é o Flavinho hoje? Flavinho é um servo, pastor, auxiliar da Igreja Batista de Lagoinha. Ele tem responsabilidades? Tem. Se ele não tiver, amanhã tem outro. E está tudo certo. Se amanhã Deus colocar outro e tiver outra direção, está tudo bem. Por quê? Porque não é sobre o que eu faço, é sobre o que eu sou. E o que eu sou? Eu sou servo. Eu sou cristão onde eu estiver. No trabalho, na faculdade. Pastor, se Deus amanhã pedir você para ser um funcionário de uma empresa, que assim seja. Né? Eu só vou fazer com a mesma graça, com o mesmo coração como eu faço aqui. Né? Então, por isso que a minha oração para mim e para todos que estão ao meu redor é que estejam no lugar certo, na hora certa, que no nosso linguajar está no centro da vontade de Deus. É muito confortável ouvir isso de você, porque você tem autoridade nesse assunto, né, de servir ao Senhor. E eu te falo isso, pastor, porque eu vejo muitos jovens assim que às vezes se abstêm de um serviço a Deus, de se entregar para o Senhor, porque ele acha que ele só vai fazer isso quando se ele deixar a faculdade, se ele deixar o trabalho dele, Sim. se ele for convidado para uma igreja. E é exatamente isso aí, dentro desse contexto que você está falando, não é assim, não são todas as pessoas que Deus vai chamar
para servir integralmente. E obviamente que quando Deus chamar essa pessoa, esse chamado é inquestionável, até porque ela nem vai conseguir fazer outra coisa, né? Mas existem muitas pessoas também que elas ficam esperando esse momento que a juventude passa e a vida passa, e ela, quando ela olha para trás, ela não fez nada, né? Onde ela está, né? Ela não foi um profissional cristão porque ela achou que ela tinha que deixar aquela profissão para um dia ser um cristão. Então, ouvindo isso de você, de uma pessoa que às vezes que não é de uma família que já era crente, que é um outro problema que às vezes as pessoas também questionam. Eu já passei por isso. Eu estou na Lagoinha tem 20 anos. Vai fazer agora em março do ano que vem. E eu já fui em inúmeros congressos da Lagoinha que eu sentava ali no banco e aí eu ouvia um pastor, um testemunho, e a pessoa falava: olha, eu sou a 5ª geração de crente da minha família. Em algum momento aquilo me machucou. Assim, não que a pessoa tenha culpa de falar aquilo de maneira nenhuma, ela deve falar e declarar essa verdade mesmo, se é da vida dela. Mas eu pensava assim: nossa, se eu fosse a 5ª geração de crente, 4ª geração de crente da minha família, com certeza Deus me usaria de alguma forma que eu nunca vou ser usado, né? Passou pela minha cabeça esse pensamento. Então a gente vendo você hoje, um cara que com 17 para 18 anos entendeu o chamado de Deus na sua vida, um pouco mais para frente se entregou ao chamado ministerial e está até hoje aí com ocupações, com responsabilidades, né? Você é a prova de que Deus não precisa que ninguém esteja à toa para ser chamado para trabalhar no Evangelho. Deus é a prova de que você não precisa de um sobrenome para servir. Deus é a prova de que Ele levanta quem Ele quer, né? Agora, se tem uma coisa que Deus olha, é a motivação de coração. Sim. Em quem Deus encontra um coração parecido com o dele, e não for falando nem de mim, falo de uma forma geral. Deus tende a fazer o que o mundo não esperava que fosse feito, né? Então, eu tive essas duas experiências. Eu trabalhei 4 anos na obra de Deus sem pensar em ser pastor. E eu cuidava de 500 jovens, 400 e tanto. Então, eu não precisava. Então, quando isso aqui passou a ser trabalhar na igreja, eu só preservei a motivação. Sim. Então, eu sei o que é receber da igreja e sei o que não é receber, né? Eu sei o que eu sei. Agora, isso é pessoal, né? Então, Deus usa quem Ele quer. Em algum momento eu já pensei isso. Eu falei: meu Deus, se o meu avô tivesse sido pastor de uma igreja, certamente meu pai teria assumido, né? Mas Deus não precisa disso. Para alguns, Deus tem. Então é só não se comparar. Deus tem isso. E eu vou viver isso de forma simples, humilde. Aí você aprende. Aí a maturidade espiritual, você sabe que você pode sentar em qualquer lugar. Já tive em palácios, sentando com reuniões no lugar do pastor Márcio, em momentos que você fala assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas que no outro dia pela manhã você está dentro de uma vila, sentado com uma senhora e tomando um café com ela e uma história extremamente difícil de vida, de contexto, no meio de um aglomerado, e a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Então, Deus não precisa de muito para usar. Cara, você é prova disso. Eu sei que Deus, Ele sonda os corações das pessoas para promovê-las. E Deus sonda muito o coração de quem chama as pessoas também. Então, eu sei que o pastor Márcio, nosso pastor, pessoa maravilhosa, é um exemplo de Jesus para a gente aqui na terra. E eu sei que ele te escolheu para muitas coisas, não foi por um acaso. Ouvindo a sua história, dá para perceber que Deus te prepara desde cedo, né? Que você tem um coração maravilhoso, está debaixo de uma liderança sua. É uma segurança para quem é seu liderado, viu? Eu sou muito feliz por isso, que Deus te abençoe. Te conhecer um pouquinho mais faz a gente só aumentar a admiração por você e pela sua família. Quero te agradecer, pastor. Mesmo o senhor sem tempo para praticamente nada, tirou uma hora para estar com a gente aqui. Eu sei que esse bate-papo abençoou a vida de muitos jovens que às vezes estavam até agoniados aí com essa questão de servir a Deus. E teve um alívio nesse momento através da sua palavra. Muito obrigado. Glória a Deus, obrigado eu. E as pessoas que falam assim: eu quero conhecer mais o pastor Flavinho, eu quero caminhar
com ele. Através do seu Instagram, pode entrar em contato com você? Pode. Então, vou pedir para a Amandinha pôr aqui na tela. E seu livro, também a pessoa pode adquirir ali pelo seu Instagram? Pode. Tem o Instagram, né? @PRFlavinho, normal. @PRFlavinho. O livro... Vai estar aqui na tela. O livro está em todas as lojas do Brasil, livrarias cristãs e plataformas, Amazon, Americanas, tudo, né? A pessoa digita... Igreja não se faz no singular. Igreja não se faz no singular. E para todo aquele que é apaixonado com a igreja local, que quer servir a igreja, é uma ferramenta. Pô, maravilha. Deus te abençoe, pastor. Continue te usando grandemente, viu? Obrigado. Foi um prazer estar com você aqui pela Rede Super de televisão, no nosso podcast Pode Crer. E não sai daí não, porque aqui na Rede Super tem muito mais.